Essa é a aula 3 do módulo Sistemas de Arquivos do curso Sistemas Operacionais da Universidade Federal de Campina Grande. Na aula de hoje a gente vai falar sobre segurança da informação. Então, para motivar essa nossa aula, eu faço a seguinte pergunta: qual é a única coisa do seu computador que você não consegue peça de reposição em uma loja especializada? Bom, pensaram um pouquinho? Bom, a informação. Os dados do seu sistema computacional, eles não existem para serem vendidos, né? Então, é por isso que essa é a parte mais cara do seu sistema computacional. Não há dinheiro que consiga comprar a informação que você perdeu. A informação que você perdeu está perdida para sempre. Você tem que regerar a informação, que pode ter um custo extremamente alto. Portanto, é extremamente importante prezar pela segurança da informação. Isso é feito basicamente de duas formas. Através do controle de acesso, ou seja, garantindo que só pessoas autorizadas podem ter acesso a essa informação, e fazendo cópias de segurança, os chamados backup. De tal forma que, se por algum motivo você perder a informação, você tem pelo menos uma boa parte dessa informação que pode ser recuperada a partir de uma cópia de segurança. Bom, vamos falar um pouco sobre controle de acesso. O controle de acesso ele é feito relacionando essas duas entidades. A informação, a gente já viu, é armazenada, a abstração que a gente usa para armazenar a informação é a de arquivos, e os usuários são os entes, né, que criam processos que manipulam esses arquivos. Então, o controle de acesso é feito através da associação de papéis a usuários em relação a arquivos. Então, se você imaginar uma matriz onde você tem nas linhas os arquivos e nas colunas os usuários, você poderia ter dentro de cada elemento dessa matriz as permissões que o usuário da coluna tem em relação ao arquivo da linha. O problema é que essa matriz é muito esparsa, né? Porque você tem um número enorme de usuários e você tem um número maior ainda de arquivos, e nem todos os usuários precisam ter conhecimento de todos os arquivos. Então é muito caro armazenar essa matriz completa. Então há duas formas de reduzir a quantidade da informação armazenada. Uma é você colapsando as linhas e a outra é você colapsando as colunas. Num caso, você está usando o que se chama de Access Control List, e no outro caso você está chamando o que se chama de Capabilities, ou capacidades. Bom, vamos falar um pouco sobre a ACL. A ACL, Access Control List, guarda a informação sobre permissões junto dos metadados do arquivo e colapsa os usuários em um número pequeno de domínios. Então, a ideia é que a informação está armazenada junto dos metadados do arquivo, mas eu não preciso armazenar informações de permissão para todos os usuários. Eu mapeio esses usuários em domínios, num número pequeno de domínios, e aí eu tenho a definição de permissões só para esses domínios. O sistema de arquivos do Unix implementa uma versão bem rudimentar de ACLs. As informações de permissão estão armazenadas no NOI do arquivo, e os usuários são classificados em 3 domínios. O primeiro domínio é o dono do arquivo, o segundo domínio são os usuários que pertencem ao grupo ao qual o arquivo está associado, e o terceiro domínio são todos os outros usuários que não se enquadram nas duas outras categorias. Vamos dar uma olhadinha em loco nisso que eu acabei de falar. Então, eu tenho aqui, eu estou aqui no diretório tmp teste dessa máquina, e eu posso fazer aqui, listar os arquivos desse diretório. Tem três arquivos, chamado A, B e C.
Esses arquivos têm as seguintes proteções. Ele pode ser lido, gravado pelo usuário Fubica, que é o dono desse arquivo. Ele pode ser lido, mas não pode ser gravado pelos usuários do grupo Will. E ele pode ser lido também por todos os outros usuários. Essas permissões podem ser mudadas. Então, por exemplo, se eu fizer um change mode aqui para eu acabei de habilitar as permissões de execução para o arquivo A, para o grupo, e deixei as outras permissões da mesma forma. Mas eu podia deixar com todas as permissões para todo mundo. Eu posso fazer isso porque eu sou o dono do arquivo. E o que é esse grupo? Esse grupo, ele diz quais são os usuários. Desculpa, eu tenho que... O arquivo etc. group lista esses usuários. Então, aquele grupo só tem um usuário, que é o usuário root. Bom, voltando para a nossa apresentação, vamos falar agora da outra forma de se fazer controle de acesso, que é usando capabilities. Capabilities são estruturas de dados especiais que armazenam informação sobre permissões. Tipicamente, a capability está armazenada em um arquivo. Elas são geradas pelo dono do arquivo e guardadas pelos usuários que precisam operar sobre o arquivo. Então, a forma de garantir que capabilities não sejam forjadas é usar a criptografia de chave assimétrica. Então, na criptografia de chave assimétrica, eu tenho um par de chaves, o que se chama de chave pública e chave privada, e tudo que é cifrado com uma chave pode ser decifrado só com a outra chave. Então, a partir daí, eu posso, por exemplo, eu sou o dono de um arquivo que quero gerar uma capability para o usuário B usar aquela capability. Eu posso usar a chave privada, ou melhor, a chave pública do usuário B, que todo mundo conhece, para cifrar a capability e entregar aquela capability para o usuário. O único usuário que consegue desfazer aquela capability é justamente o usuário B, ou desfazer a cifra daquela capability é o usuário B, porque ele é quem tem a chave privada que consegue decifrar o que foi feito. Para provar que aquilo foi emitido pelo dono do arquivo, o dono assina aquela capability usando sua chave privada. E eu posso checar se aquela assinatura é de fato do dono do arquivo usando a chave pública do dono do arquivo. Para realizar uma operação sobre um arquivo, o usuário precisa apresentar uma capability emitida, uma capability válida, né, emitida pelo dono do arquivo, que vai autorizar o usuário ou o processo executando no nome daquele usuário para realizar a operação que está sendo solicitada. Então, a capability é como se fosse uma carteira de habilitação. Né? É um documento que você apresenta para alguém para mostrar que você está habilitado a fazer alguma coisa. Por exemplo, como sua carteira de habilitação de motorista. Note que as capabilities podem ser intransferíveis quando elas indicam para quem elas foram emitidas. Por exemplo, a minha carteira de habilitação ela é intransferível. Ou elas podem ser ao portador. Dado que eu tenho aquela capability, eu tenho a permissão para fazer uma determinada operação. Por exemplo, um cheque é uma capability. Né? E um cheque pode ser intransferível, quando ele é nominal, ou ele pode ser ao portador se você não preencher o campo
deixar o campo para ser preenchido por quem vai usar o campo quem pode usar aquele cheque preenchido por quem for fazer o saque do cheque. Então, só para concluir, capabilities são estruturas extremamente flexíveis e interessantes para serem usadas, mas são tipicamente usadas acima do sistema de arquivos. O sistema de arquivos normalmente usam ACLs. Bom, segurança da informação. A gente já falou sobre backup e, assim, esse é um ponto que é importante bater nessa tecla. Essa é a única forma segura de garantir que a informação estará sempre a salvo. Quando você estiver no mercado de trabalho, você é responsável pelas informações da instituição na qual você está trabalhando. Quer seja sua própria empresa ou numa empresa que você esteja trabalhando. E, portanto, garantir que essa informação pode ser armazenada de forma segura e pode ser recuperada sempre que necessário é uma atribuição sua. Tá? E backup é a única forma de garantir que essa informação estará sempre a salvo ou de aumentar a probabilidade da informação estar sempre a salvo. Bom, há vários tipos de backup e esses tipos se diferenciam em várias dimensões. Por exemplo, na primeira dimensão é quanto à forma. Então eu posso ter um dump, que é simplesmente uma cópia bloco a bloco de um disco, por exemplo, em outro disco de igual tamanho. Eu posso ter também um backup incremental, que vai guardar apenas as mudanças desde o último backup. Eu posso ter também diferenças do backup quanto à temporalidade. Então, eu posso fazer um backup diário, ou eu posso fazer um backup semanal, ou eu posso fazer um backup mensal, etc. É claro que quanto mais recente o backup, menos informação está suscetível a perdas, porém, quanto mais frequente é o backup, mais custo você tem associado a esse backup. Então, tipicamente, você faz uma mescla da forma e da temporalidade. Então, por exemplo, é comum que você faça um dump, por exemplo, a cada semana ou a cada mês, e a partir daí você faz backups incrementais. Então, o backup incremental ele é mais barato, porque você só copia o que foi mudado, e o backup, o dump, garante que você tem uma cópia de tudo que foi feito. Há também diferenças em termos do tempo de recuperação. Quer dizer, recuperar um backup incremental é mais lento do que... Se você perder o disco inteiro e vai ter que recuperar o disco a partir dos backups incrementais, essa é uma operação que é mais lenta, porque você tem que recuperar cada um por vez e seguindo uma ordem correta. O dump é mais simples nesse sentido. Uma outra dimensão é quanto à localização. O backup pode ser interno ou externo. Interno, quando ele é mantido em uma máquina próxima aonde a informação original é armazenada, e externo, quando ele é mantido fora da organização. Esse tipo de backups externos são úteis para você evitar problemas quando você tem catástrofes, por exemplo, incêndio, inundações, em que todas as cópias de backup que você mantém dentro da organização podem estar suscetíveis a essa mesma falha e, portanto, você pode perder toda a informação se você não tiver um backup externo. Hoje, backup externo é bastante comum porque você tem a possibilidade de fazer isso na nuvem, ou seja, usando a internet para armazenar a sua informação em outra localização geográfica. Bom, isso era tudo que eu teria para falar sobre backup. Para encerrar essa parte de segurança da informação, vamos falar um pouco sobre consistência de sistemas de arquivos. Os sistemas de arquivos podem ficar inconsistentes devido a falhas que levam à perda da informação que estava armazenada em memória volátil. A gente viu na aula passada
que os sistemas de arquivos eles mantêm estruturas de dados na memória para fazer com que a operação sobre o sistema de arquivos seja mais eficiente. O problema é que, como essa informação está armazenada em memória volátil, se tiver uma falta de energia, por exemplo, parte daquela informação pode ser perdida. Ou seja, a informação que não havia sido gravada no disco pode ser perdida. Pra vocês terem uma ideia, no Unix, aquela informação é garantidamente armazenada de forma persistente a cada 30 segundos. Então, quando há uma falta de energia e você não tem um no-break ou algo do tipo que segure o seu sistema por algum tempo, é possível que os últimos 30 segundos de operação tenham gerado inconsistências no seu sistema de arquivos. Sobretudo se a falta de energia ocorreu durante um momento em que o disco estava em bastante operação. Por exemplo, vamos supor que isso ocorra durante um backup, onde eu estou fazendo muitas operações no disco. Isso pode gerar muitas inconsistências no meu sistema de arquivos. Note que recuperar a consistência do sistema de arquivos não necessariamente vai garantir que os dados vão ser recuperados. Normalmente os dados vão ser perdidos. O que eu quero fazer é que os metadados do meu sistema de arquivos sejam colocados de uma forma consistente. Por exemplo, eu não tenha um bloco perdido, que nem está na lista de blocos livres, nem está associado a algum arquivo, ou um inode que não aponta para ninguém, esse tipo de coisa. Então, normalmente, a redundância é suficiente para que você possa restaurar a consistência do sistema de arquivos. E os sistemas operacionais oferecem ferramentas para fazer essa recuperação. Por exemplo, no Unix, a ferramenta que faz isso se chama FSCK, File System Checker, e ela executa sempre que a máquina inicia depois de ter sido desligada abruptamente. Então, se você não fizer um shutdown para desligar o seu computador, o sistema operacional assume que o seu computador foi desligado de forma abrupta. E, portanto, é possível que os sistemas de arquivos possam estar inconsistentes. Então, ele roda, na próxima vez que você der boot na máquina, ele detecta isso e roda o FCK para restaurar os noises e os blocos a um estado consistente. Então, vamos ver como é que isso é feito. A redundância para a recuperação dos noises, ela existe porque cada NOI ativo tem um campo que informa o número de ligações do NOI, ou seja, o número de entradas de diretório que aponta para aquele NOI. Vamos dar uma olhada como é isso. De novo, eu estou aqui naquele diretório de testes, tá? E aqui eu tinha 3 arquivos. Se eu fizer ls-li, esse primeiro número aqui me diz qual é o número do NOI. Vou criar um novo arquivo aqui. E a gente vai ver que um novo NOI foi criado. O Unix permite que você faça ligações entre arquivos. Uma ligação é simplesmente um outro nome dado a um arquivo. Então, por exemplo, eu vou criar o arquivo E, que é, na realidade, uma ligação para o arquivo A. Só que eu fiz isso. Então, aqui a gente vê os... eu fiz uma ligação simbólica. Eu quero fazer uma ligação... um outro tipo de ligação. Pronto. Agora a gente pode ver que o arquivo F, que é uma ligação para o arquivo A, ele tem na realidade o mesmo NOI que o arquivo A. E antes aqui o arquivo A tinha... Deixa eu fazer isso de novo. Remover o E. Pronto. Então, deixa eu fazer uma outra ligação. LN BG. Agora, o que vai acontecer é que vai aparecer, quando eu fizer o ls-li, vai aparecer um arquivo G que vai ter o mesmo NOI do arquivo B. Além disso, o número de ligações
é esse valor aqui que estava em 1, vai passar para 2. Estão vendo aqui. Bom, então essa é a informação sobre a qual a gente está falando aqui. Além disso, os diretórios contêm os nomes associados a nós i. Então, se eu percorrer toda a árvore de diretório lendo os diretórios, eu posso contar as referências que existem para determinados nós i. Então, o número que é armazenado no nó i e a quantidade de referências associadas a esse nó i devem ser iguais. Tá? Então, essa é a informação que é armazenada de forma redundante. Então, eu posso verificar a consistência dos nó i olhando para essas duas informações. Então, o que é que seria um nó i consistente? Então, seja i uma matriz n por 2, onde n é o número de nós i do sistema de arquivos, e ij1 é o valor do campo de número de ligações no nó ij, enquanto que ij2 é o número de vezes que o nó ij aparece associado ao nome do arquivo na árvore de diretórios. Então, o nó está consistente quando essas duas informações são iguais, ou seja, ij1 é igual a ij2. Ou seja, o valor do número de ligações armazenado no nó ij é igual ao número de nomes apontado para o nó ij. Bom, e o que é que a gente faz o que é que o FSCK faz quando o nó ij está inconsistente? Primeiro, é importante identificar quando o nó i está inconsistente. Vamos assumir primeiro que o valor armazenado no nó i é maior do que 0. Se o valor armazenado é maior do que 0 e o número de nomes, eu tenho mais nomes do que o nó i pensa ter, a solução é simplesmente mudar o valor do número de ligações no inode para o valor do número de nomes que aponta para ele. A mesma coisa acontece se eu tenho menos nomes, só que aí eu tenho que ver se existe pelo menos um nome. Se existir pelo menos um nome, então eu reduzo aquele valor. Se não existir nenhum nome apontando para o nó i, então o nó i diz que tem nomes apontando para si, mas não tem nos diretórios nenhum nome apontando para si, para aquele inode, então o que tem que ser feito é criar uma entrada em lost mais found. Lost mais found é um diretório que é criado por default toda vez que você cria um sistema de arquivos no Unix. Então vamos ver aqui. Aqui está no Mac, vamos voltar para o Linux. Aqui. Então, ups. Um instante só. Talvez eu não tenha permissão aqui. Bom, então como vocês podem ver, aqui tem o diretório lost mais found, que é o diretório usado para armazenar, ao invés de jogar fora aquele inode que está mapeando um determinado arquivo, pelo fato de eu não ter um nome para esse arquivo, eu crio um nome aleatório e penduro esse nome lá no lost mais found. O administrador do sistema pode ir lá depois e verificar o que era aquele arquivo e aí tomar a decisão de ele apagar o arquivo ou renomear aquele arquivo para um nome adequado. E aí eu mudo o valor do número de ligações do nó i para 1. Bom, se o número de
se os valores são diferentes o número de nomes apontando para o NOI e o valor armazenado no NOI, mas o valor armazenado no NOI é 0, significa que aquele inode está livre. Então o que eu tenho que fazer é remover todos os nomes que apontam para o NOI J, e aí, depois de realizar essas operações, eu tenho nesse caso aqui, não, em nenhum dos casos aqui, eu pensei que tinha uma situação em que eu iria zerar o número de inode, teria que liberar os blocos, não é o caso. Bom, vamos ver agora a redundância para a recuperação dos blocos. Então, estamos falando aqui dos blocos de dados e os blocos livres. Então, os blocos livres são aqueles marcados como livres na lista de blocos livres ou no mapa de blocos livres. Enquanto que os blocos ocupados são aqueles que aparecem nos noisys ativos, ou seja, aqueles que têm um número de ligações maior do que 0. E nos blocos de indireção desses noisy. Então, eu tenho como saber quais são todos os blocos que estão ditos ocupados, olhando para os noisy, e eu tenho como saber quais são os blocos que estão livres, olhando a lista de blocos livres ou o mapa de blocos livres. E um bloco ou está livre ou está ocupado. Então, a priori, eu só precisava ter uma dessas informações para saber se o bloco estava livre ou estava ocupado. Se o bloco está ocupado, é porque ele não está livre e vice-versa. Como eu tenho as duas informações, eu tenho como verificar inconsistências que possam ter surgido. Então, o que é um bloco consistente? Seja B uma matriz de n' por 2, onde n' é o número de blocos do sistema de arquivos, BK1 é o número de vezes que o bloco K aparece na lista de blocos livres, enquanto BK2 é o número de vezes que o bloco aparece em um NOI e em seus blocos indiretos. Então, o bloco está consistente quando BK1 mais BK2 é igual a 1, ou seja, o bloco está ocupado ou o bloco está... O que fazer quando o bloco está inconsistente? Então, vamos ver as várias situações. Se BK1 é igual a 0 e BK2 é igual a 0, é porque esse bloco está perdido. A forma de resolver isso é inserir o bloco K na lista de blocos livres. Se o bloco aparece na lista de blocos livres e aparece na lista de ocupado ao mesmo tempo, eu também tenho uma inconsistência. E aí a forma de resolver isso é remover o bloco K da lista de blocos livres. Se o bloco não aparece em nenhum inode, ou seja, ele não está ocupado, mas ele aparece mais de uma vez na lista de blocos livres, a forma de resolver isso é remover as entradas redundantes do bloco K na lista de blocos livres. Ao contrário, se o bloco aparece mais de uma vez como pertencente a mais de um arquivo, essa é uma situação bastante ruim, tá? Que vai gerar problemas. Eu preciso resolver isso, e a forma de resolver isso é eu crio cópias do bloco K usando os blocos da lista de livres, ou seja, eu pego blocos na lista de blocos livres, retiro esses blocos da lista de blocos livres e faço uma cópia da informação do bloco K. E aí, para cada cópia que aparece, para cada réplica que aparece nos inodes, eu mudo a referência para o bloco K para esse novo bloco que foi criado. Ou seja, é como se cada arquivo que apontasse para o bloco K agora apontasse para um único bloco, que é uma cópia da informação que estava no bloco K. Bom, na situação em que eu tenho mais de uma vez um bloco na lista de blocos livres, mais de uma vez o bloco na lista de blocos, no conjunto de blocos ocupados, isso é uma generalização dos últimos três casos. Portanto, o tratamento é exatamente como foi feito acima, na ordem que for mais... Bom, com isso a gente conclui essa aula que falava de segurança da informação, e a gente conclui o módulo de sistemas de arquivos.